Olá, gente, Igor. Não, Freud, o canal mais. Não é mais esse bordão. Olá, gente, Igor, não, Freud. Visão de um. A visão de um estudante de psicologia sobre o mundo, não é mesmo? E hoje eu vou falar sobre um livro, né? Na verdade, um capítulo de um livro que eu vou falar mais futuramente. Mais futuramente eu vou falar de Carl Sagan e de Nietzsche. Só que tá muito trabalho fazer vídeo sobre Carl Sagan e Nietzsche. Então, quis trazer aqui um capítulo de Carl Sagan, já, né, dando um gostinho, né? O nome do capítulo é Arte Refinada de Detectar Mentiras. Você está cansado de ser enganado por argumentos que apresentam circularidade, que apresentam, né, pequenas nuances, incoerências, mas ao mesmo tempo que você não sabe refutar, mas vê que não faz sentido? Então, com Carl Sagan você vai aprender a como detectar mentiras. Yeah! Então, uau! Kit de detecção de mentiras, com Carl Sagan. Yeah! Não vou comentar tudo, senão vai ficar longo para um caralho. Só vou comentar algumas falácias e, né, se você identificar uma delas no discurso, você pode saber que o argumento não é bom, que o argumento é mentiroso e que a pessoa está tentando usar, né, nuances da língua para te enganar. Então não seja enganado, procure sobre falácias. Tem milhares de vídeos no YouTube. Yeah. Primeira falácia. Ad hominem, ou ao homem, quando atacamos o argumentador e não o argumento. Então, por exemplo, né, vai ter as eleições presidenciais e uma estratégia bem baixa e bem usada é atacar o argumentador e não o argumento. Então, por exemplo, sei lá, com exemplo, né? Um exemplo, Ciro Gomes não é um bom candidato porque ele mudou muito de partido, né? Ataca a pessoa, não a ideia da pessoa. Então pode ser para qualquer candidato, sei lá. Bolsonaro não é um bom candidato porque ele é machista. E... né? Você está acusando a pessoa. Mas você não tem que acusar ele de ser machista, que nem exemplo. Sim, as ideias dele. Essa aqui é uma argumentação honesta. E pode ser para qualquer candidato, né? Para não Lula, né? Só um exemplo. Segundo, falácia, argumento de autoridade. Então, por exemplo, é quando, outro exemplo, né? Sei lá, está na universidade e seu professor de física, doutor em física, falou alguma coisa de política. E aí, né, todo mundo, vamos respeitar porque ele é doutor. Bem, isso é argumento de autoridade. Até as autoridades têm que validar suas ideias com argumento. Então a autoridade não é base o bastante para validar um argumento. A retórica que é. Então, tipo, se fosse um doutor em economia política e ele argumentasse sobre política, aí sim que ele teria validade. Não uma pessoa que tem conhecimento e só porque ela tem conhecimento já está certo, não. Toda autoridade na ciência tem que defender de maneira lógica os seus argumentos. Então, autoridade não basta. Apelo à ignorância. Então, terceira falácia lógica. A afirmação de qualquer coisa que não provou ser falsa deve ser verdade. E vice-versa. Então, por exemplo, os UFOs não podem. UFOs é um no flying object. Acho que no Brasil é OVNI, né? Que é os objetos voadores não identificados. Então, se a gente não pode provar que OVNI não existe, então quer dizer que ele existe. Isso é pela ignorância, né? Não é bem assim. Isso é uma falácia lógica, porque a ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Então, se alguém argumentar assim,
é uma falácia lógica. Ela tem que apresentar argumentos que não sejam falaciosos, igual apelo à ignorância. Então, essa impaciência com ambiguidade pode ser criticada por essa frase que eu falei, né? A ausência de evidência não é evidência de ausência. Quarto, argumento das consequências adversas. Então, por exemplo, deve existir um Deus que confere castigo e recompensa, porque se não existisse, a sociedade seria desorganizada, perigosa e ingovernável. Ou o réu de um caso de homicídio amplamente divulgado pelos meios de comunicação deve ser julgado culpado. Do contrário, será um estímulo para outros homens matarem as suas mulheres, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque o caso tá na mídia que ele deve ser culpado. Ele deve ser culpado se houver provas que ele é culpado. É a mesma coisa com o primeiro exemplo, né? Então, a quinta e a última, se vocês gostarem eu faço mais. Uau! Né? O espantalho do argumento. O que é um espantalho do argumento? É quando você caricatura uma posição para tornar mais fácil o ataque. Então, por exemplo, os cientistas supõem que os seres vivos simplesmente se reuniram por acaso. Uma formulação que ignora propositadamente a ideia darwiniana central, de que a natureza se constrói guardando o que funciona e jogando fora o que não funciona. Ou outro exemplo seria: os ambientalistas se importam mais com as corujas do que com os próprios humanos, né? Então, porque um cara tá preocupado com a extinção da espécie, você pega esse argumento, caricatura ele e aí você ataca. Essa é uma falácia argumentativa e não caracteriza um bom argumento. Não é lógico, porque você não está atacando a ideia dele, né? Você está atacando uma caricatura que você próprio criou do argumento. Então, é isso. Deixa o like aí, né? Se esse é seu primeiro vídeo no Não Freud, você se inscreve aí, tem vídeos, né, de várias coisas. Deixa um like, né? E logo sai o vídeo de Nietzsche, no livro dele, não vou falar qual. Esse daqui de Carl Sagan, não vou falar qual. E, né, agora eu tô estudando bastante, semana de prova, e estudante de psicologia, e aí não tenho muito tempo, mas toda sexta sai vídeo, então se inscreve, já vai deixando o like aí, né? Foi um vídeo assim curto, mas, né, qualidade, economia, né? Obrigado. Se inscreve, mostra seus brothers, né? Manda aí, assina aí, porra, né? Só fala assina, aí a pessoa assina, né? Massa, me ajuda a alcançar 1000 inscritos aí pra monetizar o canal e tal, mas eu faço aqui porque eu gosto, mas, né, enfim. Então se inscreve, deixa um like. Já diria o Muca Muriçoca. Sugestões de vídeos, críticas, deixa um like. E se quiser mais vídeos assim, sai o segundo kit de Não Ser Enganado, de detecção de mentiras com Carl Sagan. Falou.